Eu gravo agora. Nossa, calma aí. Peraí. Então, esse curso nosso, ele existe em função de uma possibilidade de interpretar a teoria, a teologia, a filosofia budista para a América Latina. Acontece que o pensamento da América Latina, né? Do que da América Latina, no caso? Do budismo da América Latina, aquele budismo que nós estamos fazendo aqui, né? Que pertence ao movimento do budismo engajado, do budismo humanista. Assim como os chineses, os japoneses fizeram uma revisão da sua história e da sua realidade, nós aqui da América Latina, para poder ter um movimento de um budismo engajado, de um budismo empenhado dentro da ideia de humanismo budista, precisamos fazer uma revisão da nossa identidade, nossas estruturas econômicas e, particularmente, da nossa estrutura social no que diz respeito às referências, aspectos, características que compõem a nossa realidade aqui na América do Sul. Acontece que isso já foi feito. Foi feito por quem? Foi feito pelos teólogos da libertação, né? Então, nós estamos aqui com o professor doutor Jung Mossum, e ele é da terceira geração desses teólogos, que atendeu ao meu pedido de nos ajudar a construir esse movimento com bases sólidas a partir da teologia da libertação. Então, a finalidade desse curso é investigar, explorar, estudar as bases teóricas da teologia da libertação que nos possibilitem uma hermenêutica e, a partir daí, a construção de um movimento humanista do budismo, que a gente pode chamar de budismo de libertação, ou teologia budista de libertação, para a América Latina. Essa é a intenção do curso. Para de gravar, meu! Então, tá bom. Bom, pessoal, começamos agora o capítulo 3 da novela, ou aula 3, né? É, na primeira aula, nós falamos, ou eu falei, vocês dialogaram, o tema um pouco, o contexto histórico do movimento do cristianismo de libertação, da teologia da libertação, né? E para entender esse processo, eu fui, desde o início, um pouco algumas reformas que tiveram no interior do cristianismo e o processo contemporâneo dos últimos 50 anos, quando vem a teologia da libertação, no final dos 60 e 70. E na segunda aula discutimos a questão da indignação ética, né? Quer dizer, o contexto, depois a experiência espiritual da comunidade ou dos movimentos, para dizer que não há movimento religioso que faz reformas sociais e religiosas sem uma origem espiritual. Tá? Aí, o que é espiritual? Né? O pessoal muitas vezes, espiritualidade, mas o que é isso? Né? A palavra espírito tem a ver com energia, movimento. Uma vez o meu cunhado, que era engenheiro, eu perguntei o que significa a palavra energia. Tanto se fala de energia, né? Aí ele disse, energia, a palavra energia que melhor explica é aquele que move. Então, a origem, qual é a base energética do mundo de hoje? Você tem vento, sol, antigamente era gasolina, petróleo, aí agora está voltando para a energia que não é. Oh, caramba, desculpe. Então, energias de vento, do sol, outros, o nuclear. Né? Então, a palavra energia é isso, ótimo. Aquilo que move pessoas, não em termos materiais, mas de vontade, de ação, vem de o quê? Além de você precisar de comida, sem isso não tem energia, a energia que move em termos de vontade, que faz você resistir ao sofrimento, à dificuldade, é o que a gente chama de espírito. Né?
em termos de ciências sociais, no século XX, o Max Weber escreveu um livro famoso, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, o sistema capitalista tem uma energia, tem um movimento, tem um espírito que move. Então, se você pensar a teologia da libertação ou o pensamento budista engajado barra humanista barra libertação, aí, né? Esses diversos tipos de movimento budista, você tem uma força que é o que a gente chamaria de espiritualidade. Então, no caso da translibertação, qual é o espírito que moveu e move? É a indignação ética que foi interpretada como a experiência de encontrar Jesus no rosto do pobre. Tá? Isso é tentativa de tentar descrever como é que as pessoas foram trabalhar com a questão dos pobres. Então, pessoas de classe média ou classe alta que abandonam a vida boa e vão morar em favela. Isso, assim, na década de 60, 70, anos 70 era um boom. Por exemplo, tem o deputado Plínio Arruda, não, Plínio não, Paulinho Teixeira, que agora é um dos ministros do governo Lula. Foi meu amigo, né? Eu conheci ele na periferia, na parte feia do Zona Leste, onde se chama Pantanal, de tanta chuva, ainda é conhecida lá. E ele foi morar, vindo de onde? De um país, de uma família rica. Ele era católico, ele abandona a casa dos pais, que era um lugar muito rico, e foi morar na periferia, uma periferia brava. Movido pelo quê? Pela espiritualidade, né? E a ideia da libertação. Agora, na aula de hoje, eu queria trabalhar um pouco agora com questões mais teóricas. Nós fomos para a parte do contexto histórico, a dimensão da espiritualidade, e agora começar com as questões epistemológicas, o método e o processo de conhecimento. E o primeiro ponto que eu queria trabalhar duas coisas, né? É a noção de, primeiro, a prática e teoria. Tá? Depois, a questão da ortopraxis e a ortodoxia. São dois temas teóricos. Então, o que é a relação entre prática e teoria? Na influência da teologia da libertação, está a base dessa discussão da prática uma afirmação de Marx, filósofo social. Na época não tinha ciências sociais, ele é um dos inventores, criadores das ciências sociais, né, dos pais das ciências modernas, ciências sociais modernas. Ele tem 11 teses, frases pequenininhas, que escreveu no caderninho. São comentários que ele faz a Feuerbach, que foi um tipo de um professor da geração anterior dele, né? E ele está criticando Feuerbach. Feuerbach foi um filósofo que criticou Hegel, tá? Só para localizar. Aí o Feuerbach é da esquerda hegeliana, Marx era hegeliano, havia hegelianos da direita e da esquerda, ele vai para hegeliano de esquerda, só que ele critica Feuerbach. Então, daqui apareceu Hegel, Feuerbach e Marx. E Marx faz comentários, as teses contra Feuerbach. E a número 11, que é a última tese, ele diz assim, os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. Então, você tem escolas de filosofia discutindo qual é a melhor forma de interpretar a realidade, o mundo. E eles, a questão, porém, é transformá-lo. Então, aqui, filósofos, cientistas sociais analisam o que acontece e as possibilidades. Bom, o filósofo discute o que é o ser, interpreta desta forma, de uma escola hegeliana, escola kantiana, cartesiana, tomista, agostiniano, etc. E diz, o mundo é assim. Bem ou mal, é assim. Não gosta, mas é isso. Aí o Marx diz, olha, a questão central da filosofia ou da teoria não é
descrever ou interpretar o que é, mas como transformar. Essa foi uma discussão muito importante no século XX, e particularmente vai influenciar o pessoal que vai fazer mudanças, ou tentam fazer mudanças sociais, né? E uma das discussões que se fazia entre os filósofos era, tá ótimo, estamos de acordo. Agora, como passa da interpretação para a transformação? Não basta dizer, vamos transformar. Pronto. A teoria feita para interpretar termina, pronto. Não dá caminhos para fazer a transformação. Tá? Como é que você transforma? Aí eu vou dar um exemplo bem concreto. Eu participei de um congresso, de um seminário sobre teologia da libertação, teólogos da libertação e budistas engajados em Nova York, num seminário importante chamado Union Theological Seminary, tradicional, assim, né? E chamaram gente budistas dos Estados Unidos, que eram teólogos budistas ou filósofos budistas, e budistas engajados da Ásia, tinha coreanos, da Tailândia, etc. E teólogos da libertação tinha americanos e alguns da América Latina. Norte-americanos e alguns alemães também. E eu fui convidado. E uma das coisas que eu achei muito interessante, assim, havia muitos budistas explicando, são filósofos, e no final falava como é que isso marcou a experiência deles. Então, olha, a meditação, como aprender meditação. Aí ele falava com um mestre tal do Japão, não sei das quantas e tal. Pronto, isso. Mas quando explicava os conceitos, era filósofo. Quando eu falava budistas engajadas de base, que não eram professores de ciência, de universidade, ou eram monges coreanos que tinham sido presos na luta contra a ditadura, né? E budistas da base, de mulheres, homens, do movimento popular, dos trabalhadores e tal. Então, os monges, os filósofos dos Estados Unidos, falavam basicamente os conceitos, o vazio, etc., e falavam da meditação deles, aprendizagem. E quando falava os monges e militantes do budismo engajado, o conceito fundamental era a compaixão. E toda a discussão é como é que a gente muda o capitalismo. Não estava discutindo como é o conceito, como interpretar melhor o sofrimento humano, coisa do tipo. Mas como é que a gente transforma? E eu cheguei à conclusão, no final do seminário, que eu tinha encontrado dois budismos. Um budismo baseado na meditação e outro budismo baseado na compaixão. E a lógica do discurso era completamente diferente. Né? Assim como quando você pensa, chama teólogos, você assiste teólogos, ouve teólogos falarem, você pega um teólogo alemão, tá? Que discute, mesmo assim, na linha do Moltmann, né? Sobre esperança. Então, ele discute o que é esperança, o que Jesus falou de esperança e tal, e como a gente pode pensar a esperança. Bom, não tem essa dimensão da teoria de libertação. Como é que a gente vai articular como a partir da esperança a gente transforma? Você não começa com o conceito, você começa com as práticas, e a partir das práticas se levanta as perguntas. Como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente passa disso por aquilo? Então, essa é a questão central. Então, uma coisa que os teólogos da libertação afirmaram desde o início. Então, primeiro foi opção pelos pobres, / indicação ética, e depois a teologia da libertação é diferente de teologias políticas europeias. Que havia teólogos, Moltmann, agora esqueci o nome do teólogo católico da teologia política, o nome vem daqui a pouco, que ele, sim, ele discute o conceito de política, o conceito do que Deus fala nessa política, etc. Mas não fala das práticas e dos movimentos de práticas em nome da fé. Então, o Hugo Asman dizia assim, falando com esse pessoal só escrevem livros e não fazem nenhum debate concreto
porque eles têm que fazer pesquisa na biblioteca antes de começar a conversar. E essa teologia da libertação começa com as práticas de libertação e, em função das práticas, tenta responder às perguntas que as práticas colocam. Por exemplo, né, como é que a fé em Deus pode ajudar na luta pela libertação dos povos? Bom, outra coisa que eu pergunto, por que é que as igrejas cristãs, particularmente a igreja católica, sempre estiveram ao lado dos poderosos? Isso a partir do século IV. O que aconteceu? Depois, isso é certo? Não, porque a Bíblia disse que Deus falou de outro jeito. Logo, então, o que é que a gente faz para mudar essa igreja? O que para os teólogos da igreja era uma ofensa. Como? Peraí, a gente aceita que teólogos de vocês critiquem a sociedade e o capitalismo. Agora, você começa criticando a igreja, aí isso está errado. Mas o pessoal diz assim, mas essa pergunta surge não da pretensão do teólogo, mas das perguntas que vêm. O que você vê na sociedade, nos conflitos sociais, que uma boa parte das igrejas, e particularmente das hierarquias das igrejas cristãs, sempre estão do lado dos governantes. E aí dizem que o povo tem que aceitar, porque precisa de paciência, porque é o plano de Deus, ou por causa, etc, etc. Então, é preciso criticar. Então, é uma teologia que critica diversos aspectos, incluindo a fé. Quer dizer, a forma como o cristianismo pensou e justificou sua fé. Essa é uma das razões porque os teólogos de libertação, seja da igreja protestante ou católica, têm problemas com a hierarquia, né? E, de uma certa forma, teólogo da libertação que não foi criticado pela hierarquia tem algum problema. Tá? Porque a história mostra que as igrejas, as religiões, de uma forma geral, são aliados por conta do quê? Porque, de uma certa forma prática, né? Se as igrejas e qualquer religiões querem ter grandes templos e universidades para o pessoal ter seus teólogos que estudam, etc., escreva, precisa de dinheiro. Alguém está financiando. Né? Então, não tem como você ter catedrais maravilhosas sem financiamento de uma classe rica que pede uma certa troca na relação com a igreja. Ponto 1. Tá. Ponto 2. Tá. Quando a gente pensa agora, então, o método, né, no fazer teologia, então, há dois tipos, ou na verdade três, mas dois movimentos na questão da o que chama de ortodoxia e ortopraxis. Tá? O que é ortodoxia? Doxa, doxia, né? É conhecimento, na origem tinha a ver com opinião, mas agora vira assim, uma teoria correta. Orto, certo, correto, verdadeiro, e a teoria, em termos religiosos, tá? Em termos teológicos. Então, as igrejas dizem, este é o conhecimento verdadeiro, aceito. E se você não aceita, você não pertence ao grupo. Isso começa, por exemplo, na história da filosofia no mundo grego, você tinha a escola platônica e aristotélica. Tá? Platão dizia que o mundo está dividido em duas partes e o filósofo estuda a verdade que está no mundo das ideias. Aristóteles disse, não existe o mundo das ideias. O que o filósofo tem que fazer é a parte da realidade natural, elaborar o conhecimento, a ciência. Ou você entra na escola platônica, ou entra na escola aristotélica, ou outra escola. Não dá para estar em duas escolas.
São dois princípios diferentes. Então, você, para ser aceito a essa escola, você tem que respeitar os limites do conhecimento ou daquela teoria. Isso nesse sentido também é ortodoxia. Tudo bem? Na teologia, você tem, então, ser cristão, não dá para ser teólogo dizendo que Jesus não era Deus, ou que não foi não é Deus encarnado. Porque você pode gostar de Jesus. Você não é obrigado a ser cristão. Se você quer ser cristão, tem que dizer que Jesus é Deus encarnado. Pronto. Para ser budista, tem que dizer que o Buda é o, não é um dos, é o iluminado. Você pode discutir iluminado ou desperto. Essa é uma discussão interna. Nós estamos de acordo que o Buda é o, se a tradução melhor é iluminado ou desperto, essa é a discussão interna da teologia. Deu para entender o limite? Tá. E aí, no cristianismo, qual é o modelo de pensar? Era um modelo dedutivo, que aparece em todo lugar do mundo antigo. Você começa com princípio. Quem é Deus? Deus é um ser perfeito, criador, ou criatura, Deus criador, onisciente, onipotente e bom. Pronto. Aí você deduz. Qual é a característica de um Deus, de um ser onipotente? Ele tem a capacidade de impor sua vontade sobre a realidade. Ao mesmo tempo, Deus é bom? Deus é bom porque se Deus não fosse bom, não seria Deus. Então tá. Aí você diz, então, por que tem sofrimento? Você tem sofrimento porque Deus é todo-poderoso. Se Deus não pudesse movimentar, alterar essa relação de sofrimento, Deus não era onipotente. Se Deus é onipotente, então o sofrimento que existe faz parte de uma vontade de Deus. Porque se Deus tivesse uma decisão diferente, uma vontade diferente, ele teria mudado. Ótimo. Mas Deus é bom. Então, como é que Deus bom produz sofrimento? Aí diz, partindo do princípio que Deus é onipotente e bom, existe sofrimento, o sofrimento é da vontade de Deus, mas Deus é bom, portanto, o sofrimento não é ruim. Sofrimento é uma coisa que te salva. Logo, o que a pessoa católica tem que fazer? Aceitar o sofrimento como vontade de Deus e fazer de acordo com essa sequência. Eu tenho que viver, então, por exemplo, continuar fazendo sofrimento, fazendo sacrifícios, fazendo práticas, ou esperando, orando, rezando para que quando eu vou para o céu, Deus me compensa com isso. Então, a prática do religioso, ou das pessoas que vivem nessa sociedade, são deduzidas, as práticas boas, corretas, são deduzidas a partir de um princípio abstrato, universal, lá de cima. Deu para entender? Isso vai deduzindo. Esse é o método dedutivo. O que aconteceu com o mundo moderno? Começa a valorizar a ciência empírica. A não começar lá de cima. A Thaís está fazendo isso. Fez biologia. Na biologia, antigamente, você tinha de um princípio, você cria uma definição, o que é, depois vinha a dedução. Não. Então, por exemplo, você diz assim, todos os cisnes são brancos. Por quê? Porque a definição do cisne é branco. Aí você vai deduzindo. Então, pensando, não é pelas experiências concretas que temos, que todos os cisnes são brancos, não me comprova que só existem brancos. Porque eu só vi até agora cisne branco. Não, quando não for mais branco, não é cisne. Espera aí. Aí vem a pessoa, não, tem a mesma cor, só que tem cores diferentes, mas tem a mesma estrutura genética. Empiricamente foi lá, mediu, viu lá as diferenças. No começo não tem DNA, mas em todo caso você tem as regras de como é que você faz a mediação, a classificação. Então você tem surgimento da questão da indução.
A conclusão é resultado da indução. E a indução vem a partir das pesquisas empíricas. Aí criou um problema. Você chega à verdade absoluta? Final? Não. Porque eu posso chegar à conclusão que 99,9% dos cisnes são brancos, mas o fato de 0,1% nega a ideia de que todos são. E como eu não vou ver 100% dos cisnes, eu não posso chegar à conclusão final de que todos os cisnes são brancos. Então, entrou em crise a questão da fé na verdade, a capacidade humana de ter verdade. Tudo bem? Tá. O que isso tem a ver com teologia? Depois que entra as ciências modernas, empíricas, na cultura, e os católicos também vão para a universidade, começa a entrar em choque com a lógica dedutiva da teologia. Daí que, de início, a igreja é contra as ciências modernas, depois não convida, fala para os filhos não, dos católicos não entrar na universidade, se for na universidade, vai entrar na universidade católica, é o mesmo que está acontecendo nos Estados Unidos. O pessoal vai para a universidade cristã. E as aulas lá de biologia são, né, especiais, diferentes das ciências públicas, ou das universidades não cristãs. Então, nesse processo, a teologia moderna vai tentar justificar a fé cristã aceitando as ciências modernas, ciências naturais e sociais. Tudo bem? Então, é uma tentativa de defesa. Isso que se chama de apologética no mundo moderno. Num ambiente de conhecimento científico que vai questionando, né, a fé cristã, que era a cosmovisão cristã, mais do que a fé, era a cosmovisão cristã, então começa a justificar. Então começa a dizer, olha, tudo bem, essa ideia que nós tínhamos da história como uma coisa positivista, etc., que começamos antes da aula, né, é isso, é uma tentativa de teólogos, olha, na verdade, a Bíblia não é um livro de história, como a gente pensa, é uma história que conta a experiência de fé e usa linguagens poética, de sagas, de mitos, para explicar, e, portanto, é possível continuar a ter fé que Jesus é filho de Deus e nasceu da Virgem Maria, sem romper com o que se aprende na universidade científica da moderna. Deu para entender? Esse é o modelo intuitivo. Vocês pegaram a hora, eu esqueci na que hora que eu comecei a falar. Você tem a medição da... Não tem a medição da gravação? Bom. Vou tentar terminar, depois vou perguntar. Eu acho que já tem 40 minutos. Não, 40 não, 40 Não, não, 40 40 não, foi... desculpa, 30 minutos. Tá, da minha fala, última. Tá. Sim. Então tá. E aí, qual é o terceiro modelo que veio? Não basta fazer indução para justificar a fé cristã no mundo moderno, mas é explicar a pergunta, responder as perguntas que o pessoal, que nós comentamos na aula passada, que é movido pela indignação ética e fé em Jesus, vão para lutas sociais e vivem esse conflito. A igreja sempre esteve do lado dos poderosos, né? A Bíblia não tem, a religião não tem nada a ver com lutas sociais, só vem com a questão da salvação da alma. Não, isso não faz sentido. Se é assim, não me interessa. Eu não quero ficar nessa igreja. Essa é o que nós tínhamos falado na aula passada. Então, nesse processo, nós temos uma nova concepção, um novo método, que mais do que ortodoxia, a doutrina correta, é ortopraxia, ou ortopraxis. A prática correta
A prática que, de acordo com a prática, Jesus faz ou fez. Como pensar a nossa fé, a noção da revelação, por exemplo, que Deus dá, a partir desta experiência. Então, agora, essa doutrina dizia que o cristão não tem que lutar com problemas sociais e econômicos, tem que cuidar da salvação, aí via toda a ortodoxia, aí dizia, não, esta prática vai contra aquilo que Jesus fez. Então, a ortodoxia, a doutrina que me nega a ir no caminho de Jesus, não pode ser verdadeira. Então, o critério agora do discernimento das doutrinas não é mais da dedução ou do que a igreja coloca como verdadeiro, uma doutrina oficial, mas sim como é que a gente, na prática, consegue viver o caminho de Jesus. Deu para essa coisa? E esse método ainda não está muito elaborado, não, tá? Tem alguns autores, tá? Agora, mesmo na teologia de libertação, pouca gente estudou isso, menos gente ainda ensinou isso para novas gerações. Tá? No meu curso, aqui no mestrado, doutorado em ciência de religião, alguns já fizeram curso comigo sobre educação e religião, onde a gente discute o tema da revelação como processo pedagógico. E é isso. O ensinamento que o cristianismo acredita que Deus revelou não é um conjunto de conhecimentos para que a gente saiba, mas é um processo pedagógico em que a gente aprende a aprender a ser uma pessoa melhor. Isso é se humanizar. Isso significa também de melhorar a sociedade. Então, aí a gente volta à primeira questão central, que é a teologia não tem como função interpretar o que está no texto bíblico ou o que está na doutrina da igreja, mas sim de transformar a vida das pessoas e da sociedade. Deu para... Eu estou colocando aqui em resumo questões filosóficas grandes, tá? Aí alguém, na era que comentou antes da aula, não, professor, eu estou aprendendo de acordo com a minha cabeça. Isto, ainda bem que você aprende de acordo com a cabeça, porque senão você ia ter um colapso, né? Porque se você aprende acima da nossa capacidade humana, você vai ter ótimo, vai ter descobertas geniais, só que esse colapso aí pode ir para o hospital. Porque o cérebro né? Dá um problema geral. Né? E depois, se você soubesse aprender rapidamente isso, eu sempre brinco com os alunos, aí seria um problema. Né? Porque se vocês aprendem em meia hora, uma coisa que eu levei 20 anos para entender direito. Então, eu sou um idiota em excesso. Então, tirando a brincadeira, é isso. Deu para os movimentos. Depois a gente abre a pergunta. Tá? Essa, assim, qual é a função da teoria? Não é interpretar, mas é, a partir dos desafios da prática concreta, como transformar. E para transformar, a gente precisa de teoria, precisa interpretar, etc., mas em função dele. Depois, 2, no estudo da teologia, seja ou filosofia, você tem a perspectiva dedutiva, te dá certeza de princípios, mas na prática não funciona, porque a vida não é assim. Tá? Você tem um modelo de saída do mundo moderno de indução, e, no fundo, para defender as verdades que você já começou a princípio, né? Frente aos desafios do mundo moderno contra-religioso, e a perspectiva dialética, na perspectiva da teologia de libertação, mas tem outras teorias que pode trabalhar a partir da prática, você fazer interpretações das melhores práticas. E a partir dessas práticas você reorganiza e critica as doutrinas existentes. Deu para...
Perguntas e comentários, gente. Falei muito hoje. Thaís, você está com cara de pessoa inteligente que faz perguntas. Você está sem microfone. Alô? Tá. Eu acho que ela desligou o microfone só para não fazer pergunta. Alguém? Perguntas? Comentários? Então, se vocês não têm, eu tenho. Então Sério? fala aí. Professor, você poderia. Eu não consegui entender muito bem aquela parte que você falou. Isso não foi passado para frente. Hum. Né? Eu não entendi, eu não consegui entender o que não foi passado para frente. Entende? Foi Esse método de ortopraxia. O que significa ortopraxia? Essa questão assim. A gente, por exemplo, na teologia da libertação, há setores que têm uma ideia de ortodoxia. Por exemplo, nós somos contra isto, porque, por princípio, a Bíblia diz que é contra. Não é pergunta, não é discussão sobre. Não, eu sou contra, não estou de acordo, porque isso não funciona. Então, você tem uma ortodoxia de esquerda e de direita, ateu e religioso. Porque você tem um princípio, ou pior. Por exemplo, sou contra o mercado. E por quê? Porque sou contra o mercado. Porque mercado é capitalismo. Para quem disse que todo tipo de mercado é capitalismo, capitalista, e por que você tem que ter? Você pode dizer, eu quero uma sociedade sem nenhum mercado, não porque Marx disse ou porque foi o princípio, mas porque é possível. Você vai fazer análise prática. E na análise prática, você vai descobrir que não funciona uma economia sem mercado. Tá? Ponto. Então, tá, o que a gente faz? Então, a gente tem que fazer, então a gente separar sistema de mercado capitalista do sistema de mercado que não é capitalista. Um sistema que tem mercado, mas não é o mercado como valor absoluto. Essa diferenciação surge de onde? Quando você começa na prática, é possível fazer? O Brasil não saiu do capitalismo. Então tá, se eu faço análise, veja Cuba. Cuba tentou acabar com o mercado. Deu um caos, tanto que voltou. Isso. É uma mostra empírica. A União Soviética também começou a fazer sem. Depois não deu. Teve que adaptar. Uhum. Então, é a prática que é o critério. Tá? Só que isso exige duas coisas. Uma é que a gente precisa de desenvolvimento da teoria, porque você teve uma intuição, saiu correndo para trabalhar, para fazer libertação, não deu. Depois, a segunda e a terceira geração não são brilhantes como a primeira, sempre assim. Né? E são poucos os que agora foram estudar, ficaram dedicados. Porque a primeira geração foram pessoas que foram para a Europa e ficaram lá 5, 10 anos brigando com os teólogos de lá, bons lá, para provar que tinha ideias diferentes deles. Então, são os caras treinados para debate. Quando o cara estuda na América Latina, que todo mundo, maioria, já está de acordo com teologia de libertação, você não aprende a brigar. Todo mundo está de acordo. Então, enfraquece. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, isso é a coisa mais difícil. Reconhecer que aquilo que você achava que deveria ser e que é o que você acha que é a solução não é possível, te dá tristeza, entre aspas. Porque você está dizendo, o teu desejo não vai ser realizável. E aí, por natureza, a gente deseja que o nosso desejo seja realizável. Porque se você deseja uma coisa que ele não deseja, você não deseja, você entra em contradição. Então você tem que reconhecer o limite, aceitar, não dá. Isso é o processo de amadurecimento psicanalítico, o princípio da realidade,
ou uma espiritualidade religiosa. Reconhecer que não dá. Não é isso? Sabe quando você quer se tornar budista perfeito? Até que você tenta, não, não dá. Nós sempre seremos humanos, mas não quero isso. Mas agora isso. Quando você, daquele momento, e cai em si da sua experiência, da condição humana, e você amadurece de verdade. E aí, então, você tem dois níveis de desenvolvimento. Amadurecimento. Amadurecimento intelectual e amadurecimento psicoespiritual, psicanalítico espiritual. E aí, uma das minhas experiências, né, quando eu vou falar não dá, o pessoal diz, não, é porque você não é radical. Então, é meu argumento. Então, quando eu ia analisando o problema do capitalismo, de acordo, isso todo isso, todo... Agora, o que o socialismo não vai resolver? Não. Aí coloca os mesmos métodos. Não. Não, porque você não é radical. Isso não é argumento. Isso é um princípio ortodoxo. Eu parto do princípio que a libertação vai ser desta forma. Isso é ortodoxia. Deu para entender? Uhum. Obrigado, Jung. Essa só mais uma pergunta. Quando você disse que da primeira geração, né, que estava, né, brigando na Europa, debates, etc. Mas Jung, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui na América Latina, não teve um problema com a sua geração também? A Da minha, igreja não gostar de vocês e querer abafar de qualquer maneira, proibir a entrada de vocês na igreja, também não pode ler aquilo que você não. descreveu. Tá. Então, vai. Teólogos, vamos diferenciar o movimento das igrejas com os teólogos. Tá? Certo. São dois níveis diferentes. Tá? Gente, se você começa a dizer que a sociedade... Antigamente acreditava que o mundo é assim porque Deus colocou. Tudo bem? Então tá. Aí você diz, o mundo está ruim. O mundo que está aí, que tem sofrimento, não é da vontade de Deus, é do capitalismo. Pum. Você tem uma outra teoria sobre as causas do sofrimento. Isso cria um problema com a teologia que está dominando, que é Deus controla tudo. Mas, peraí, se o sofrimento é resultado, a causa é da injustiça do capitalismo, qual é a força de Deus na história se Deus não está mudando? Você está dizendo que Deus não é poderoso. Então você é um idiota. Você é um herege. Porque uma afirmação sobre a sociedade muda a afirmação sobre Deus. Uhum. Ponto. No início da libertação, não somente teólogos, o movimento do cristianismo de libertação, assim, você tem figuras de bispos muito importantes. A maioria dos bispos não era assim, mas tem umas figuras que são tão fortes espiritualmente na sua presença e liderança, que leva setores dos bispos e os padres a entrar nisso. Isto, sem entrar em discussão se ensinava errado. Não, diz, não, Deus é contra isso. Onde? Não está na doutrina, no documento da igreja, está na Bíblia. Então foi para a Bíblia. E foi muito importante o papel da Bíblia, os cursos de Bíblia, grupos de estudo de Bíblia. Eu pensei, não, mas o padre falou, espera aí, entre o que o padre fala sobre o que Deus quer e o que a Bíblia diz o que Deus quer, o que vale? Bíblia. E aí, pessoal, daí tem pessoa, nossa, me ensinaram tudo errado, eu quero estudar a Bíblia. Aí começou a ter um monte de Bíblia, grupos de Bíblia. Depois de um certo tempo, o pessoal tinha uma expectativa que a gente ia libertar, aí acabar a opressão capitalista. Aí todo mundo entra na luta, assim, desesperadamente. Sabe, parece alguns budistas que trabalham 16 horas por dia para fazer as coisas, porque o budismo precisa crescer rapidinho. Depois de 10 anos, se cansa. A mulher já está saco cheio e fala, meu, daqui para frente, ou se muda, ou eu vou embora. Padre, freira, monge,
Isso, não tem, exatamente, não tem família, não tem esse problema, para dedicar direto, ótimo, mas não dá. Então você tem uma expectativa exagerada e não funcionou. Porque a vida não funcionou assim. Você tinha expectativa que não é real. A ortodoxia, a Bíblia falou que. Eu brigava com um biblista, quando falava do capitalismo, ele tinha todas as análises completas. Quando eu ia falar de expectativa, ele dizia, não funciona, mas está na Bíblia. Os povos vão se libertar. Eu falei, não, você voltou ao seu fundamentalismo. Está na frase. Como um cara tão brilhante de exegese, isso porque não é intelectual. Deu para entender? Esse é amadurecimento espiritual. Uhum. Tá? Então, você tem esse processo. Então, aí você teve, quando bispos começam, aí o Vaticano vai começar a controlar e tal, aí começa a expulsar. Expulsa os professores, expulsa os padres, manda pro, quando é padre, não pode expulsar, então manda para lugares muito longes, tira as lideranças das comunidades, tira, acompanhei um monte de pessoas que eram assim, as lideranças fundamentais mandaram todos embora, não podia mais entrar no grupo. Pronto. E controla. Aí você impõe. Né? Isso foi anos 50, desculpa, 90 e 2000. Depois dessa limpa, essa linha de libertação da Igreja Cristã, da Católica, quase desapareceu, né? Você tem ainda um, dois, três padres da região, Padre Júlio Lancelotti, sabe? Assim, algumas figuras. Você acha meia dúzia em São Paulo. Então, é isso. Então, agora você recomeça de novo. Vai fazer o quê? Não tem muita opção, né? Quer dizer, você tem a opção, cair fora da religião, não dá, ótimo, você então aceitar como que eles venceram completamente, também não, então tá, então a gente faz o que dá, né? Pronto. Sabe o negócio o texto da Bíblia, a Bíblia, da Buda lá, a pessoa que é a mãe que viu o filho morrer e tal, vai. Isso. Quando achar uma família, depois descobriu que não tinha nenhuma família, que não teve uma casa que não teve alguém que morreu, alguém, não achou ninguém que não morreu. Isso. Só para casa, isso. Descobrir a verdade. É isso. Tem coisas que a gente não mexe, não dá para mudar. Mas é bem interessante, né? Essa abordagem, ela se aproxima muito com aquela abordagem que a gente é desenvolvida em Taiwan, no budismo engajado, né? É bem interessante isso, mas tem que adaptar para a nossa realidade, né? Importar direto de Taiwan para cá, impossível, né? Então, vamos ver se a gente consegue, né? Tomara que não dê 10, 20 anos, todo mundo fique cansado, todo mundo não queira mais fazer nada, né? Tem que ter outro Não, fôlego. aí vem assim, isso é questão da gente aprender na prática. Na relação teoria que vem para a praxis, essa relação dialética. Né? Quais são coisas diferentes que tem que aprender? Seja na teoria de libertação, seja no budismo engajado, o humanista. Esse é o processo de aprendizagem. Tá? Então, a gente podia encerrar essa aula, tá? E na aula 4, começar essa discussão da meditação socioanalítica. Tá? Porque aí eu não conheço muito da meditação budismo hermenêutico, budismo engajado ou humanista, mas quando você dialoga com filósofos europeus, você tem uma mediação filosófica, um diálogo, que é diferente do que foi feito na teologia da libertação. Uhum. Tá, então esse é um outro tema. Tudo bem? Podemos